Doce. De Doces Nolasco. Aproveite a promoção de goiabada Nolasco. Pague 2 e leve 3. Doces Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. São 8h08, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E lembrando que já estamos, né? Tivemos aí um dia e meio, 2 dias de problemas em alguns aplicativos e tal, mas estamos com o Facebook no ar, nesse momento. Eu queria levantar uns pontos também. Acho que ele deve falar um pouco sobre campos também, se tem analogias para fazer com as operações check-in, caixa d'água. Tivemos decisões recentes aí em relação ao ex-governador Antônio Garotinho. Mas em relação ao que foi falado aqui, logicamente que é sempre bom, Marcelo, fazer a questão de separar o que é opinião e o que é narração de fato. Mas eu concordo com o Alexandre que, assim, eu também, como Carlos Alexandre, vou deixar como opinador, eu fui favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. Né? Vi discordâncias jurídicas, mas não vi nenhuma ilegalidade na prisão de Lula. Agora, disso e reafirmo, se eu tivesse meu direito de ir vir suprimido, e eu descobrisse que a decisão judicial partiu de alguém que conversou da maneira, usando os exemplos que o Carlos Alexandre usou, da maneira como o Moro conversou com o procurador, eu provavelmente não aceitaria. Enfim, é uma coisa que a mim me fez muito mal. E aí aquela coisa, fez com Lula, pode fazer comigo, que é a grande coisa da Lava Jato. Uma condenação, acho que ninguém, por mais consciência que tenha do que fez, aceitaria, independentemente do não, mas que... é achar que o direito foi meu direito foi suprimido. Enfim, é uma discussão. Agora, da autenticidade das gravações, eu acho que não resta dúvida. Eu acho que tem um ponto de Marcelo em relação ao que isso é importante. Eu não acho que o diálogo do Moro com esse conteúdo tenha prejudicado a defesa do Lula a ponto de dizer que o processo está estragado. Não, eu não acho que chega a esse ponto. Assim, como dizem, prejudicou a defesa. Eu não chego a dizer esse ponto. Mas que foi um desvio de conduta, foi. Nesse ponto a gente está totalmente de acordo. Foi um desvio de conduta, uma quebra do Estado de Direito, tem um dos pilares, a imparcialidade do juiz. E aí eu falei um pouco antes, qual foi o grande problema do ministro Joaquim Barbosa após Mensalão? Ele ficou com aquela estampa de ministro de um processo só. O Moro é um juiz de um processo só que se apaixonou, e é normal que ele tenha se apaixonado e confundido a posição dele. Isso pode ter acontecido, ele ter assumido aquele papel, não pura e simplesmente como alguns querem acusar, que fez uso político, que ele jogou para o Temer no primeiro momento, depois jogou para o Bolsonaro. Eu vou chegar para ele. Eu prefiro acreditar mais naquele juiz que incorporou aquela ideia de processo só, de meu filho, meu bebê, eu vou embalar aqui, e aí a posição institucional dele se confunde. Não, e um bebê que ele preparou, não foi um bebê de uma relação fortuita. Eu vou voltar. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o que Moro estava fazendo, começou a Lava Jato, quem deu foi o jornalista Hélio Gaspar, a quem eu reputo o maior jornalista brasileiro vivo. E ele falou desse estudo do Moro, e eu fui lá atrás, no começo, 2014, 2013, 2014, no comecinho. E eu fui ler. E até gostei, porque é um juiz que não escreve em juridiquês. É bem fácil você ler. Ele tem atividade acadêmica também, ele é professor da Universidade Federal do Paraná. Não, foi um artigo acadêmico, sim, entendeu? E onde ele analisa, quer dizer, não foi um bebê de uma relação, foi um bebê que ele preparou, eu quero o bebê, ele quase que escolheu o DNA do bebê, olho claro, não sei o que, ele disse como fazer. Né? Mas agora, é nesse ponto que a gente discorda, eu não interpreto esses diálogos com essa conclusão, não enxergo dessa forma isso. Mas o que eu acho que não se eu enxergasse dessa forma, eu concordaria com você. Eu só não enxergo dessa forma o diálogo. Eu não vejo
dessa forma. Se eu visse dessa forma, eu concordaria com vocês. Aí é evidente que não haveria imparcialidade. Eu só não consigo enxergar dessa forma esse diálogo. O que eu queria colocar é a autenticidade eu acho que não há dúvida. E o problema é assim, quem gravou. Porque eu concordo com o próprio Moro. Isso não foi um adolescente de espinhos diante do computador. Não foi nenhum nerd iniciando a carreira de hacker. Não. Isso foi... E outra coisa, quando se fala do Glenn Greenwald, tem que se lembrar do histórico dele. Ele ganhou um Pulitzer, que não é pouca coisa. É o maior prêmio do jornalismo mundial. Qualquer jornalista. Eu acho que... Sim, comunicação digital é sem fronteiras. E foi justamente pelaquela entrevista com o Snowden, que revelou segredos não brasileiros, mas dos Estados Unidos, que espionavam vários países, inclusive o próprio Brasil. Dilma Isso Rousseff não chegou às mãos dele por iniciativa de um nerd de madrugada com espinha na cara. Foi alguém lá de dentro, que trabalhou para a CIA, depois foi terceirizado pela CIA. Não, eu sei, estou dizendo, esse fato da Lava Jato não chegou às mãos dele por iniciativa de um hacker de início de carreira, com espinha no rosto, despretensiosamente, para jogar a bosta no ventilador. Não foi isso, E realmente. Aí que está... eu acho que o trabalho de foi checagem encomendado para alcançar um determinado resultado. O trabalho de checagem que ele fez... Aliás, aquela sessão na Câmara confirma que isso certamente foi encomendado para se chegar a esse resultado que se quer chegar. Isso que é a anulação. E aí, se está errado, a gente volta à lógica utilitarista. Os fins justificam os meios e vamos trabalhar com a coerência. Só queria concluir, em relação ao trabalho jornalístico do Snowden, se pressupõe que o mesmo critério que ele teve do Greenwald, do Glenn, o mesmo critério jornalístico que ele teve para checar as informações do Snowden, que foi um caso ainda maior do que esse, ele teve também agora. Quer dizer, ele teve também agora. Então, ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que... E talvez todas as gravações ainda não sejam conhecidas. Porque ele, no caso do Snowden também, ele foi homeopático. Conta-gotas. Entendeu? E se a gente tiver, por exemplo, coisas... A gente não sabe, quer dizer, especular sobre isso é complicado. E é interessante, Marcelo falou da euforia, então da euforia dos defensores do Moro, que querem defender o ministro da Justiça sem julgar a conduta do juiz Moro. Ninguém está julgando o ministro da Justiça. Ninguém está julgando nenhum fato dele hoje. Do passado. Então, assim, é difícil tirar isso, porque e aí essa ideia de que o Marcelo tem a isenção do pensamento dele, mas muitos vão ligar a criticar o Moro ao presidente da República, a escolha do Bolsonaro. Isso é muito ruim. Essa politizar dessa forma, partidarizar dessa forma. Mas o próprio juiz ter aceitado ser ministro não põe ainda mais lenha nessa fogueira, o fato de utilizar ele como personagem político agora, como se tivesse esse conluio que alguns levantam lá atrás do Ministério Público. Isso não põe mais lenha na fogueira. Ex-juiz, no caso da dimensão que a Lava Jato e aceitar ser ministro do principal adversário do petismo de maneira geral, que foi o Bolsonaro? Eu não tenho dúvida. Ele abandonar a carreira dele para ser ministro do Estado num convite feito pós tudo que aconteceu, ele no mínimo deveria ter dito assim, não, se você quiser me indicar depois para o Supremo, que é a minha praia, eu aceito sim. Agora, um cargo no Executivo é aquela história da esposa do César, né? Faltou aí no devido cuidado para ele poder... Faltou. Assim, isso faz parte. Eu não posso censurar quem aceita um convite para ser ministro, porque eu nunca recebi um convite para ser ministro. Não sei se eu aceitaria Marcelo, ou não. essa é ótima. Eu não sei se eu aceitaria ou não um convite para ser ministro. Não posso censurar. Do ponto de vista da estratégia de ter aceito ou não ter aceito na perspectiva da carreira, eu posso até dizer que eu não sei se foi a melhor escolha, porque eu não sei se hoje, nesse cenário, é garantida uma possível aprovação do Senado numa indicação ao Supremo. E, aliás, você deve se lembrar que já houve um precedente, muitos anos atrás, do Senado ter rejeitado uma indicação ao Supremo do ministro Barata Ribeiro, no Tribunal Superior. Então, eu não sei até se foi uma estratégia... porque ele era médico. Se foi um risco... Vargas se foi cachorro pro Supremo, se foi isso, na verdade, parece que foi uma pinimba
ex-presidente com o Congresso, quanto ele acabou indicando, Depois mas enfim, fechou o Congresso. independentemente, depois mas resolveu o chega, pé. né? Independentemente Estado disso, Novo. e ele criou um Estado Novo, E promulgou hoje a defendido Constituição pela de esquerda 37. comigo na esquerda, Getúlio Isso. Vargas. Não, né? você vê esquizofrenia nossa. Mas então o que eu estou dizendo, eu não sei até se a estratégia não foi uma estratégia de grande risco, mas eu não posso censurar Marcelo tá tocando ter um ponto aceito o fundamental. convite, porque nunca ninguém me convidou Nós podemos assistir para ser ministro de Estado. Talvez se me convidasse eu teria aceito. pela primeira Enfim. vez um Senado recusar a nomeação do Supremo. Agora, aí é uma questão da estratégia de risco. Agora, daí a achar que essa aceitação seria, não estou dizendo que é o que você está dizendo, Não. mas como os eufóricos têm feito essa ligação agora, também me parece que a Eu não teoria acho da que você falta sabe. conspiração. devido cuidado à imagem. Aí eu volto mais uma vez à questão mas- do homem na Lua. Não consigo imaginar que há 6 anos atrás, em que eu acho que nem o presidente Bolsonaro acreditava que ia ganhar a eleição, aliás, acho que nem os colegas dele acreditavam que ia ganhar a eleição. Acho que ele não acreditava nem que ia ser Eu candidato. Eu acho que foi mais ou menos igual o Trump, que nem o partido dele bancou num primeiro Não bancou, momento a é. candidatura Os e tal. Simpsons acreditavam no Né? É verdade. Então, quer dizer, achar que quando começou a Lava Jato, há 5, 6 anos atrás, já estava tudo combinado, como os eufóricos têm feito essa ligação, aí a gente Mas volta essa- à questão do homem na Lua. Mas essa história Acho que é uma de teoria de depois que conspiração. acontece é muito fácil Fácil. julgar o que Sim, aconteceu. A Lógico. visão retrospectiva não falha, né? Não Mas falha. eu queria só levantar, antes de passar para colocar 2 pontos. O primeiro, a opinião de vocês é uma opinião mais política em relação ao Moro. Porque o que foi feito com o Moro na terça-feira, inclusive o mesmo personagem, Maria do Rosário, vou pegar uma parlamentar, Maria do Rosário, é muito semelhante ao que a própria Maria do Rosário e outro ex-parlamentar, Jean Willis, que abriu mão do mandato e até pro marido Do Greenwald. do Greenwald, né? Do Greenwald, o jornalista da Intercept, é muito parecido com o que fizeram com o Bolsonaro. E o efeito, basta voltar um pouco à memória recente, foi transformar Bolsonaro de um parlamentar histriônico do Congresso Nacional no principal opositor do político mais popular que o Brasil teve desde Getúlio Vargas, foi Lula. Foi o catapultar essa obsessão por Bolsonaro, o catapultou, né, inegavelmente. Isso não pode fazer. A esquerda, o PT, o PSOL, que é o puxadinho, continuar a se comportar em relação ao Moro. Eles não aprendem, né? É porque parece que pode gerar o mesmo resultado. E aí, Não aprende. podemos não estar falando do Supremo, mas do próximo presidente da República. Porque foi isso que isso gerou com o Bolsonaro. Sabe, eu só queria colocar uma coisa que a Luísa está falando, A rejeição bate do exatamente Senado com... tem um forte potencial de produzir isso. Do ponto de Mas o vista que a Luísa está político. falando tem Sou muito a analista ver. político não, mas parece que é meio intuitivo. Né? Olha só, ontem nós comentávamos que E aí se uma vai ser coisa... bom ou se vai ser ruim, só o futuro dirá. Isso aí. Uma coisa é o marketing, pré-candidatura, né? Você faz o marketing e você acerta no marketing. Tal. O marketing errado pode acontecer, dar o tiro exatamente pela culatra. Foi o que aconteceu com o marketing que o PT usou contra o Bolsonaro. Aquela história do ele não foi o maior tiro pela culatra que pode ter acontecido na história. Aquilo ali... Falta de Como eu leitura da acho, sociedade. que independente do julgamento de valor, essa história de acusação ao Moro está tendo um tiro pela culatra também contra o PT, porque eles, como você falou, não aprendem e não sabem se comportar. Não, porque já houve um novo julgamento de pedido de liberdade de Lula após as revelações do Intercept. E foi negado. Ou seja, o objetivo não foi alcançado. Quer dizer, eu tô falando assim, não é uma história muito... É uma história recente, de 2 anos atrás. O que foi feito com o Moro foi feito com o Bolsonaro, o efeito todos conhecem. Vou aumentar o contingente de pessoas para me chamarem de comunista depois que eu sair daqui. Uma eleição cabeça a cabeça hoje, Moro-Bolsonaro, o Moro ganha com sobra. Porque quem votou em Bolsonaro, até quem votou em Bolsonaro já percebeu que ele é despreparado, despreparadíssimo, tosco, na minha opinião, tosco. sem condições nenhuma de ocupar aquela cadeira, porque a gente vive numa democracia e pagamos um preço por ela. E o Moro não. O Moro está alinhado ideologicamente com o Bolsonaro e é um cara preparado, inteligente, se comportou bem sereno, na Câmara, né? sereno. Quer dizer, então, até eu, se eu não tivesse nenhuma opção na vida entre os dois, eu votaria no Moro, óbvio.
E eu acho que até os mais fervorosos defensores de Bolsonaro já enxergaram esse tipo Não, de e coisa. tem um detalhe, concordo né? com você, Luiz, O totalmente. Moro é mais perigoso para os políticos, porque os políticos também votam Mas procuram... deixa eu fazer só uma parte. Perigoso em que sentido? Que bom que é perigoso para esse tipo de política, né? Não, Ainda mas bem. é isso que eu vou falar. Ainda bem que é perigoso para esse Não, tipo de inclusive, política. a corrupção, rejeição do né? Senado, se houver, Não, vai o ser que eu ia muito mais dizer era por exatamente isso. Pela Você sabe periculosidade qual é o dele problema? do que por A outro gente motivo. falou Sim, mas agora eu em digo perigo, que ele é eu- mais eu- perigoso como ministro do que se ele estiver no Supremo. Olha Sim, só. sim. Os, Ele é os, uma caneta os, só, os uma senadores, por isso que eu acho que ele até é aceito pelos senadores. Pô, deixa ele lá. Você sabe qual é o grande problema que acontece de um modo geral, com a magistratura e com o Ministério Público? Aí eu vou dizer nós, porque eu faço parte do Ministério Público, né? Nós pagamos um preço muito mais caro pelos nossos acertos do que pelos nossos erros. Impressionante, né? Nós pagamos um preço caríssimo quando acertamos, como na hipótese lá de ter desmantelado esse grande esquema de corrupção. As retaliações, o revanchismo da classe política quando atingida por uma atuação da magistratura e do Ministério Público, que mete o dedo na ferida, que expõe as vísceras de um sistema político corrompido, como foi a Lava Jato, a mais completa biópsia, como foi, né? O preço que a classe paga pelo acerto de um dos seus membros é muito mais caro do que o preço que qualquer um pagaria por seus erros. Mas sabe o que acontece? Também tem um efeito entorpecente horrível nisso. Eu nunca abriria a mão da Lava Jato, mas a extensão que a Lava Jato tomou é uma droga, no sentido de entorpecer. Por quê? Reforma política. Parou de se discutir. Se discute mais. O problema está na raiz, está no problema partidário, está no problema de como essas eleições são desenvolvidas, como a Câmara é formada, como o Senado é formado. Então nós temos que ter uma reforma política que é a verdade, é a mãe de todas as reformas. Mas não, o que a gente vive hoje é o seguinte: continuamos com um sistema que vai produzir mais bandidos, mais políticos bandidos, mais corrupção. Daqui a pouco vai surgir um novo Sérgio Moro. E a impressão que você tem é que não se sabe fazer de outro jeito. Então, mas isso é ruim. Quando a gente fala de judicialização da política, levando a politização do judiciário, é isso. A gente nos acostumamos a ter um Congresso bandido e aparecer de vez em quando um herói para puni-los. Isso entorpece. Eu vou falar uma coisa Isso aqui é que eu não péssimo. sei se vai surpreender. Você mas cria um herói que não deveria existir. logo no começo. Para começo de conversa. Logo no Você começo. não deveria ter o vilão, né? Não. E aí você Você não mata precisa a demanda do herói. Não Exato. deveria, não As deveria, condições que cria o vilão. É claro. não deveria ter essa referência, né? Vilão-herói. Deveria ser uma questão objetiva, cada um arcar com as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Né? Não Exato. deveria ter. O criminoso não deveria ser endemoniado. Né? Alguém que errou e é justo que pague pelas consequências de seus erros. E aquele que fez a pessoa pagar também não deveria virar herói, apenas cumpriu a sua obrigação. É Também como, isso todos nós Marcelo, estamos é a de acordo. mesma coisa que você, por exemplo, você vai escrever um livro sobre uma pessoa, aí eu chego e diz assim, não, eu não quero que escreva sobre essa pessoa, família, né? Então eu vou proibir que você escreva o livro. Não tem que proibir que escreva o livro. Deixa escrever o livro. Se ele escreveu alguma coisa A questão da ofensiva, autorizar a biografia. se for ofensivo, pague. Roberto Assuma. Carlos, O que caso eu do diga. Roberto Carlos foi um O absurdo. nosso caso é o Wanger aqui, né, em relação a... Mas deixa eu só concluir que eu vou acabar de repente esquecendo. E aliás já esqueci. Agora eu me lembro, daqui a pouco volto. Não, eu queria, a gente está chegando, já são 8h30. Esse assunto aqui, a gente ficaria, acho que... 8h26 ainda temos aí Antes uns de 4, desdobramento. 5 minutos. Sim, mas a gente tem que É. falar, acho que nós somos uma rádio local, temos que falar também sobre assuntos locais. Sobre assuntos locais. Quer dizer, vocês como juristas, qual a influência que vocês acham que a Lava Jato teve sobre operações que me parecem muito análogas, que são a Chequinha e a Caixa d'Água, e que vocês acham do destino que essas operações tiveram, também aí revelação de conversa WhatsApp, a gente teve isso, aliás, a gente teve isso em Campos antes de ter com um aplicativo, no caso, antes de ter com o Moro, porque a conversa do juiz Glaucenir, ela foi vazada antes da do Moro. Então, a gente, de certa maneira, a gente está até à frente da Lava Jato.
Mas como você enxerga essa relação? Eu não quero falar sobre isso, que já deu ruim pra caramba. Não, mas Nesse ponto, eu não quero personalizar. Mas é inevitável. Despersonalizar. Não, sim. Falando genericamente, a Operação Lava Jato teve um efeito pedagógico que me parece fantástico. E nesse ponto, aí sim, o papel do juiz Moro foi didático, foi excelente nesse sentido. Porque ele ensinou para os colegas que o direito penal pode chegar aos poderosos. Basta querer, ter coragem para isso e ter disposição de enfrentar todo esse revanchismo como ele acabou enfrentando e tem enfrentado até hoje. Basta ter, como o ex-presidente Collor dizia, aquilo roxo, que é fácil fazer o direito penal chegar a quem quer que seja, independentemente do seu pedigree. Então esse efeito pedagógico acho que ninguém vai tirar da Lava Jato. Há como o direito penal chegar aos poderosos, que curiosamente foi o que os esquerdistas, de um modo geral, aquele pessoal, os criminólogos que alimentam aquele discurso lá de que está tudo errado, que nada está certo, sempre reclamaram, né? O direito penal só pune o preto, o pobre, a prostituta. E agora começou a punir as pessoas de pedigree, estão reclamando também que houve conspiração, que houve conluio, que houve isso tudo. Então, a lição que a Lava Jato deixa para todos os demais operadores do direito, promotores e juízes, né, que é possível o direito penal chegar a quem quer que seja, independentemente de seu pedigree. Basta ter um juiz e um promotor disposto a pagar o preço dos seus acertos. É o gol do meio de campo que o Pelé não fez, né? É possível. A Copa do México. Vou um pouco antes, eu acho que o grande exemplo veio primeiro no Mensalão. Assim, a Lava Jato ela é um desdobramento. O Moro admite isso. Uma mudança de postura do judiciário e do direito penal em relação aos poderosos. Ela começa no Mensalão. Que vamos combinar, já não era sem tempo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas veja, combinar que já não era sem tempo. Essa leniência com a corrupção já não era sem tempo. Aliás, eu me lembrei que eu queria falar que serve para tudo também, se você me permitir. Lógico, já não era sem tempo de acabar essa leniência com a corrupção. Logo no início da Operação Lava Jato, antes de se chegar aos resultados, quando estava começando, que ainda não se tinha a real dimensão de quem seria atingido, surgiu um movimento que depois acabou não indo adiante, porque pegou um pouco mal para a opinião pública, que era um acordão, fazer uma anistia, anistiar tudo isso para começar tudo de novo. Vocês se lembram disso? Ia começar tudo de novo. Eu me lembro que na época eu pensava o seguinte, olha, se fosse realmente para começar e fazer diferente, até que não seria o pior dos cenários. Se fosse realmente, né, para fazer, a partir dali, fazer diferente, a partir dali, uma obra que realmente custasse R$1.000, fosse cobrado R$1.000, não fosse cobrado R$10.000, até que valeria a pena. Né? A anistia é uma figura prevista na Constituição e já se anistiaram crimes muito mais graves, já se anistiou tortura, já se anistiou terrorismo, já, tanto da direita quanto da esquerda no período da ditadura militar, já se anistiaram fatos, crimes violentos, quer dizer. Então, se fosse realmente para todo mundo combinar, olha, a partir de hoje, um orçamento de R$1 trilhão vai ser realmente R$1 trilhão, não vai ter o caixa 2, não vai ter nada, até que valeria a pena, começaria tudo diferente, até que não seria um mau negócio. São as mesmas empreiteiras dos anões do orçamento. Exato. Então, o problema é que a impressão que se tem é que nunca a gente vai passar os anos, amanhã os nossos filhos vão estar sentados aqui onde a gente já está, seu filho já está ali aprendendo. Daqui a alguns anos você vai estar sentado aqui falando as mesmas coisas que o seu pai está falando, minha filha, meu filho vai estar aqui falando a mesma coisa, sua filha também. Quer dizer, parece que não se sabe fazer diferente. Deixa eu levantar um Quando a gente vê isso, e aí se fala da necessidade de reformar a Previdência, você que é tributarista, da imperiosa necessidade de reformar, a impressão que a gente tem é que é um outro orçamento. A gente nunca sabe se é preciso ou não, que a gente não sabe a realidade do orçamento. A gente não sabe realmente quanto custa a máquina pública. Então, se fosse para mudar a concepção e passar a fazer diferente, não seria mau negócio, não. Deixa eu chamar a atenção para um ponto, aquilo que eu falei anteriormente. Você tocou no ponto, vou falar do local com toda a força, mas estava na hora de acabar com a leniência em relação à corrupção. E aí parece que é um problema do Judiciário ou do Ministério Público que não tinham ainda tomado uma atitude.
esquece-se que apenas um pouco antes do início do inquérito do Mensalão houve uma reforma constitucional que, para vocês saberem, anteriormente, pela Constituição, um deputado, um senador, qualquer um que estivesse exercendo um cargo político precisava de autorização da Câmara para poder ser processado. Então, que nunca dava. Nunca dava. Os escândalos aconteciam. Aí vinha a sessão da Câmara, vamos autorizar esse deputado a ser processado no Supremo? Não. E o processo não acontecia. Quando houve a reforma constitucional, que foi uma mini reforma política, e tirou essa imunidade, esse privilégio, eles passaram a ser processados. Então, assim, os ouvintes, a sociedade tem que entender que tudo começa na mudança legislativa, na Constituição, na legislação interna, para depois engrenar. E essa é a minha crítica em relação como ao se fosse um Moro. atacado e um varejo. Ali seria a solução no atacado. Então entenda, não é que o Supremo ficava fechado a isso, que o Ministério Público ficava fechado a isso. É que não era autorizado. Passou a ser autorizado, passamos a ter isso. A Lava Jato acontece por causa disso, por causa dessa mudança. Começou ali, a mudança constitucional. E é por isso que é tão importante não ter esse efeito entorpecente da Lava Jato de achar que tudo que se resolve com o judiciário tem que ter mudança, reforma estrutural política. Em relação ao local fazer... De mentalidade também. Vamos passar a fazer diferente a partir de agora. Sim, o voto muda, primeiro o voto, depois muda. Em relação ao local... É aquela coisa do Obama, lembra do Obama, né? E as weekend. Se a gente conseguisse fazer com que na licitação ganhasse realmente o melhor serviço pelo menor preço, tudo seria diferente. Abordar a questão local. Não, a questão local para mim. Interessante a gente falar do reflexo da Lava Jato sobre o Grupo Garotinho como uma questão local. Aqui no jornal eu já falei isso. Eu tenho uma admiração do Garotinho pela amplitude que ele alcançou, né? Eu admiro como um político local alcançou, mas voltamos a discutir ele como político local, como que ele, né, se reduziu, se apequenou por causa de tantos problemas. Então a gente está falando a gente deveria estar falando assim, qual é o reflexo sobre o Garotinho no plano nacional, e a gente ficamos longe um pouco disso, né? A gente discute da amplitude em relação ao governo local. Mas eu acho que faz parte de todo um bolo. É o que eu falei, no Mensalão, todas as pessoas foram condenadas com sessões abertas na televisão para todo mundo ver. Infelizmente, eu acho que o Moro errou, pecou em conversas secretas, sem transparência, em meio que aquilo que eu chamei de conluio. A mensagem da Lava Jato poderia ter sido muito maior, que dá para fazer, dá para corrigir, sem precisar distorcer algumas normas jurídicas em relação ao processo. Mas eu concordo com o Marcelo, mas a mensagem didática ela é mais ampla. As pessoas vão esquecer o que eu acho que é um desvio do Estado de Direito, de conduta no Estado de Direito, essa falta de parcialidade, de imparcialidade nesse debate. Só não vou fechar com você que nesse ponto eu não acho. Não, eu sei. Sem problema. Mas eu concordo com você nessa parte didática, e eu acho que isso em Campos realmente teve esse reflexo, mas eu acho que o reflexo vai ser maior ainda. Porque ainda não se desenvolveu todos os processos relativos às delações em relação ao grupo político local. Não, mas há mais coisas aí. Né? O que eu fico impressionado, assim, eu como leigo novamente, se Lula, Sérgio Cabral e Eduardo Cunha pudessem fazer o curso que você dava ao desembargador, eles pegariam um Garotinho. Porque é impressionante. E isso eu te digo também, eu admiro em Garotinho. É essa obstinação que ele tem e de reverter e conseguir sempre reverter as decisões. Mas talvez porque ele não é o foco, ele deixou de ser o foco também. Se ele fosse um foco como Lula, como Cabral, não sei se ele conseguiria. Acho que ele deixou de ser uma grande preocupação pro todo. Pode ser também. Eu vou fazer igual o Barroso fez naquela entrevista que ele concedeu, aliás, fantástica na Globo News, né? Muito Como eu não sou comentarista político nesse particular, eu prefiro nada falar. Eu vou sair com aquela mas você vê, lógico, a influência da Lava Jato na check-in e na caixa d'água, não vê, Marcelo? Eu vejo a influência da Lava Jato de um modo tudo, geral. É sistêmico. É sistêmico. Mensagem sistêmica. Qualquer tipo de conduta, eu vejo esse efeito pedagógico altamente positivo da Lava Jato. É o máximo. Um pouco arranhada agora, mas ainda assim tem um efeito positivo pedagógico sistêmico. Nunca vou negar isso, né? A gente só não vai concordar com o arranhão. De qualquer maneira, com o efeito pedagógico é mais importante. A gente já concordou que esse efeito é mais importante do que qualquer suposto arranhão. Eu queria que ela acabasse porque ela se tornou, nesse primeiro momento, desnecessária. Essa é a minha preocupação. As pessoas vibram com a quantidade da Lava Jato, vibram cada vez que um político, um empresário
eles são presos às 6 horas da manhã, isso é péssimo. Isso é ruim, isso Agora, a gente concorda também. Queria colocar Ninguém uma coisa. deveria comemorar a prisão alheia. A prisão é também uma acho coisa que não. triste. Eu A acho prisão do absurdo. presidente da República é uma coisa a ser lamentável. 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 Eu fiquei, Sem dúvida nenhuma. acho que a prisão de Lula, É. não acho que foi injusta, mas eu fiquei Sem profundamente. dúvida. É um motivo Agora, de tristeza, da não de mesma comemoração. Para a República. Né? Pra E isso República. não faz lembrar aquela maluquice lá dos americanos quando tem execução de pena de morte, celebram, viram a madrugada como se fosse quando lançam um foguete, né? Sai todo mundo festejando. Agora, Isso da é um- mesma... Agora vão ter Isso 4 é um de julho momento com de parada tristeza, militar nos realmente. Estados Unidos, que é uma coisa que nunca houve. Isso então, prisão é triste em qualquer situação. Da mesma forma, também acho um absurdo algumas opiniões de que a Lava Jato destruiu economicamente o Brasil. Por exemplo, destruiu uma empresa que botava 5, 6 mil empregos. De Lula. Gente, isso aí... Isso, Marco. Lula falou comigo. Eu isso posso é um dizer, absurdo. Sensatez, sem dúvida nenhuma. porque eu entrevistei Por causa da Lula. Odebrecht. Foi a mensagem, então que deve deixar. Eu entrevistei Lula, melhor, em não. dezembro de Sensatez, 2017. E a entrevista, antes de chegar à Folha, a entrevista já estava no Estadão. Foi impressionante. Eu acabei de entrevistar ele no Ramada, vim para a Folha para jogar para o Coito, estava no Estadão rodando a entrevista. Porque fui o único repórter que tive a chance de perguntar a ele e deixei ele falar. Uhum, Não claro, fui ele fazer inquisição, fazer uma entrevista. lógico. Fui dar uma de William Bonner, né? Não acho que esse papel de jornalista, esse papel de promotor é o que difere o promotor e o delegado do jornalista, embora tenham funções investigativas muito semelhantes, mas eu não estou investindo a autoridade que o Marcelo está e que um delegado está. Enfim, e ele falou ali isso comigo, e foi o único repórter do Brasil que tive a chance de oportunidade de perguntar, que já tinha saído da decisão do TRF4. Perdão, tinha subido para o TRF4, saído da decisão de Moro, o regulamento do recurso. Eu fui a única pessoa que perguntei assim, ele não gostou, quiseram me dissuadir a fazer pergunta, eu falei, então eu não faço essa pergunta, eu não posso deixar de fazer. Né? Aquela negociação que tem ali para... E aí sim, também o diálogo, que sempre tem, qualquer função, você dialoga com outras pessoas e tal. E ele falou isso lá atrás. Essa era a tese de defesa dele, de que acabou com a atividade ligada à Petrobras, atividade portuária, dos estaleiros, era a tese de defesa Sempre dele. aí nessa coisa. Isso é triste, porque a gente Aí os então fins conclui... deslegitimando os meios. Não, e isso é triste. Então isso Lógico. comprova que não se sabe fazer de outra forma. Bom ponto. Inclusive, Luiz, todas essas empresas que nós estamos falando hoje, Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, todas elas estão envolvidas em construções suspeitas Em todo desde mundo, né? os anos 60, 70. Você tem o caso aqui dos anos do orçamento, Gente, que em todo derrubou o mundo, Vicente Pinheiro, que foi fundamental no impeachment de Collor, anos 90. Ah, Eram as mesmas empreiteiras, o mesmo modus operandi, foi um escândalo nacional. Camargo Corrêa, Ponte Só Rio-Niterói, não teve Mendes uma Júnior, operação Ponte como a Lava Rio-Niterói. Jato, mas o escândalo foi tão grande. Mendes Júnior Não foi envolvida feito com nada. Renan Calheiros, pagando pensão de alimentos de Renan Calheiros. Pagando Agora, eu só queria, Marcos, se você me permite, Implantes de cabelo. fazer um adendo, que eu falei em relação eu assumi uma Começa no posição e financiamento de discordei campanha. de Marcelo e concordei com o Alexandre, mas Marcelo falou várias vezes da questão da conspiração. E embora eu ache também, eu sou leigo, vocês sabem muito mais do que eu tenho minha opinião como cidadão, como jornalista. Está Agora, sendo modesto. Você se dizer leigo. não, juridicamente Você sim. é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Não estou mas- querendo rasgar cedo. Você se chamar de leigo. Aliás, é um acesso de modéstia que nem combina com você. Eu não estou te Corrobora. reconhecendo. Corrobora a A declaração. Luísa, Você é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, né? Não estou falando nada. Corroboro. Mas em relação à teoria da conspiração, porque não é só o Moro. Você teve 3 desembargadores do TRF4, por isso que eu citei também essa coisa do TRF4. O Supremo Você Tribunal, teve por maioria 5 até então. 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal. Perdão, Superior Não, Tribunal, STJ. perdão. Tribunal Supremo de Tribunal Justiça. E você tem 6 ministros do Superior Tribunal Federal. E é uma contabilidade que precisa ser feita. Imaginar que todos eles se reuniram. Só um segundo, Marcelo. Dos 3 desembargadores do TRF4, 2 foram indicados por Lula Dilma. Eu ia fazer isso. Dos 5 do STJ, 4 foram indicados por Lula Dilma. Eles foram os que mais Dos indicaram 6 pros contrários ao tribunais. HC de Lula no Supremo, dos 6, 5 foram indicados por Lula Dilma. Foi o período Tem mais longo. tem elementos que faltam nessa teoria da conspiração. É impossível. Foi o período mais longo de governo, né? Os 2 governos do
os 3 governos do PT, 12 anos, nos quais abriu o maior número de vagas para os tribunais superiores, regionais, federais que o presidente indica, e foi os que mais indicaram. E aí, quando a gente fala em indicar, é bom dizer para o ouvinte, isso não é nenhum sentido pejorativo, não. É prerrogativa do presidente da República indicar ministros, indicar membros dos tribunais regionais federais. Isso não é nenhum sentido pejorativo, não. Só para esclarecer para o leigo. A teoria de conspiração, no meu ver... Não tem sentido. Não, é impossível. Não, ela nunca fez sentido. Assim, eu não levo esse argumento de quem indicou tanta letra, que a história conta, e a história mais rica disso é a norte-americana. Nixon montou uma Suprema Corte por indicação para derrubar o legado liberal dos democratas dos anos 60. John Kennedy. O John Kennedy. E o voto decisivo para legalizar o aborto foi de um indicado por ele. E vários... sentou na cadeira. Mas eu concordo com você. A teoria da conspiração é querer realmente tornar inocente. Aliás, teve um senador que até reclamou disso, lembra? Teve um senador que reclamou, poxa, quando eles vêm aqui para ser indicado, procura, depois toma posse, nem atende telefone, nem recebe. Sentou na cadeira e acabou. Sim, né? Mas eu concordo. Teve um que reclamou, um senador que reclamou disso, não me lembro. Mas eu concordo que a teoria... Mas eu não reclamo tanto disso, porque faz parte do jogo político. Faz parte do partido de oposição. Por isso que eu acho que é um efeito sistêmico muito ruim continuar essa discussão em termos de judiciário aqui, e o poder político aqui do outro lado, e o poder econômico do meio. Isso é ruim, isso que tinha que acabar. Porque vai ter sempre essa esquizofrenia, essa polaridade, esses argumentos de conspiração, esses argumentos de imparcialidade, esses argumentos de parcialidade. E aí não se avança, né? Não se avança no que se deve avançar. Com advogados criminalistas, eleitoralistas ganhando 10, 15 milhões por processo, né? Com empresas que poderiam estar Posso falar uma coisa antipática nesse sentido? Às vezes defendendo acusados de lavagem de dinheiro que estão com os ativos bloqueados. E aí cabe a pergunta, qual é a origem dessa remuneração? Pode ser para receber, né, Marcelo? É? Pode ser para receber. O quê? Não, tô dizendo o seguinte, não, é o que ele falou agora, escritórios ganhando outras milhões e tal. Pagando, outra questão. Eu estou falando que se um advogado desbloqueia uma quantia grande de dinheiro do seu cliente, pode ser para receber. Não, mas não são eles que bloqueiam, a questão não é essa que a gente está comentando. Ele está falando desses honorários superlativos e às vezes defendendo clientes que têm acusados de lavagem de capital com recursos lícitos bloqueados, pagam como, né? E cabe a indagação de onde veio a origem da remuneração. Acontece em Campos, acontece para o governo do Rio e acontece em Brasília. Assim, a mesma empresa financia a campanha de 4, 5 candidatos com posições totalmente contrárias, já pagando o pedágio dela para... Isso é a prática nossa, que está na raiz. O mostra muito isso, né? Está na raiz. Aliás, define quem vai apoiar pela pesquisa, né? Não é uma questão ideológica. Não financia os 8 candidatos, financia os 4 ou 5 primeiros que tem, então não tem nada a ver com ideologia. Lá no Supremo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte disse que é constitucional esse financiamento ilimitado por uma manifestação de liberdade de expressão política. As profissão de lobby lá regularizada, né? E aqui não, aqui realmente vira... Não é hipocrisia. A doação de campanha aqui não é uma manifestação de expressão política, é comprar a licitação lá na frente. Agora, isso está mantido. O Supremo julgou inconstitucional, mas ainda acontece em alguma medida. Isso está mantido. Então, vocês acham que nós vamos chegar em algum lugar sem essa reforma estrutural? Não vamos. Vamos continuar tendo programas como esse, debate, outros processos parecidos com Lava Jato. Olha, se anistiasse tudo isso para poder fazer a reforma e a partir de amanhã ser tudo diferente, valia a pena. Eu acho que para encerrar o programa com essa frase, valeria a pena se fosse... Joga uma bomba, explodiu, começa tudo de novo. Um efeito pedagógico negativo. Seriam péssimos meios para justificar os filhos. Arnaldo queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma última pergunta que eu fiquei curioso. E se Bolsonaro te chamasse para ser ministro, você aceitaria? Lógico. É claro. Vai me perguntar isso, não? Sim, mas porque ele falou que... Não, a pergunta é extensiva. Se me convidar, já está aceito. Eu respondo, de Bolsonaro nunca. Ele não. Aliás, ele não. Agora, olha só, tem uma história interessante dentro da sua pergunta que você falou, para a gente descontrair isso, atribui-se, acho que a Tancredo Neves. Teve uma pessoa que... Aliás, aconteceu agora nesse governo com o Magno Malta, né? Que se anunciou ministro e nunca recebeu o convite. Agora vai ter cartaz embaixo.
E algum político próximo ao Tancredo estava se anunciando ministro, teria perguntado para ele, presidente, já não sei mais o que fazer, está todo mundo perguntando se eu vou ser ministro, o senhor não me convidou ainda. O que eu falo? Falo o seguinte, meu filho, diga que eu convidei e você não aceitou. Para sair bonitinho, Gente, um papo espetacular como esse. Se quiser fazer campanha para mim, eu aceito. O Folha no Ar, primeira edição, não termina aqui não, mas o nosso papo, nossa conversa com os advogados Carlos Alexandre, ex-assessor do STF, e do promotor Marcelo Lessa, termina por aqui, mas eu peço ao Aloysio ou ao Arnaldo que fique um pouquinho mais para a gente dar uma encerrada. Eu só queria agradecer muito a presença dos dois, acho que para nós aqui no estúdio, né, para mim, para Arnaldo, para Marco, Beto, Ícaro, foi muito, muito didático, muito instrutivo. E é aquela coisa, né, jornalismo é um oceano de conhecimento com palmo profundidade. E ao longo da minha vida profissional, se eu pude aprender um pouco mais sobre direito, eu devo muito, inclusive conversa que tive com os dois, agradeço pessoalmente por isso, respeito muito ambos, respeito as opiniões diversas. Tem uma admiração também muito grande por você, tenho certeza. E em nome do ouvinte, que está nos acompanhando pelo streaming da internet, agradeço, acho que foi muito instrutivo. Obrigado. E um detalhe interessante foi um prazer enorme. De nesses últimos 2 meses, de toda a monitoração de acessos, através de todos os meios digitais, o programa de hoje foi o que mais deu acesso. Que maravilha. Eu vou ser lixado. Não se preocupe, de repente esses acessos foram com o Arnaldo, que é grande, positivos. Segurança. Obrigado a vocês dois. Todos, até a próxima, porque também, haverá uma próxima. Muito aí, e haverá uma próxima, com certeza. Até a próxima. Agradeço a todos. Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com